Vamos mergulhar na obra-prima final de Krzysztof Kieślowski, Vermelho. E olhem que este é um filme que faz muito mais do que contar uma história. Ele mexe com a nossa percepção, explora aqueles fios invisíveis que nos ligam uns aos outros, muitas vezes de formas que nem imaginamos. E para começar, que melhor forma de o fazer do que com as palavras do grande crítico Roger Ebert? Esta citação, para mim, acerta em cheio. Capta na perfeição o impacto profundo, quase físico, que o filme tem. É uma daquelas experiências que nos abana e nos desperta para as possibilidades escondidas no nosso dia-a-dia. Ok, então o nosso percurso vai ser este. Primeiro, vamos situar o filme como a obra final de um mestre, depois mergulhamos na história, exploramos os temas da conexão, tentamos decifrar a sua personagem mais misteriosa e, claro, no final, vamos tentar perceber o que significa realmente o vermelho do título. Certo, primeiro que tudo, um pouco de contexto. Vermelho não é um filme qualquer. É, na verdade, o testamento de um visionário. Foi o último filme que Kieślowski realizou antes de morrer prematuramente, o que faz dele o fim de uma carreira brilhante e, claro, o culminar de uma trilogia absolutamente aclamada. Este filme fecha então a trilogia Três Cores. Cada filme, como se sabe, inspira-se num dos ideais da Revolução Francesa. O azul explorou a liberdade, o branco a igualdade e este, o vermelho, foca-se na fraternidade. Mas atenção, não estamos a falar de fraternidade no sentido político, nada disso. É mais sobre aquela necessidade universal, bem humana, de nos conectarmos uns aos outros. E agora vamos à história em si. O que Kieślowski faz aqui é genial. Ele constrói a narrativa à volta de duas vidas que correm em paralelo, lado a lado. Quase que se tocam, mas nunca se chegam a cruzar. E isto cria uma tensão incrível, uma expectativa sobre se o destino, ou o que quer que seja, as vai finalmente unir. Portanto, de um lado, temos a Valentine. Ela é modelo e por trás daquela beleza toda esconde-se uma solidão imensa. Do outro lado da rua, literalmente, vive o Auguste, um jovem estudante de direito. Os caminhos deles cruzam-se todos os dias, na mesma rua em Genebra, mas é como se vivessem em universos paralelos, completamente inconscientes um do outro. O que vai mudar tudo isto? Um acaso. Um mero acidente. Uma noite, Valentine está a conduzir e, sem querer, atropela um cão. Parece uma coisa banal, não é? Mas é este incidente que a leva a bater à porta de Joseph Kern, um juiz reformado, um homem recluso e bastante cínico. E é aqui que começa a relação mais improvável e central de todo o filme. E pronto, isto leva-nos direitinhos ao coração do filme. Esta obsessão com o acaso, com o destino e com essa rede invisível, quase sobrenatural, que parece ligar-nos a todos. A grande pergunta que Kieślowski nos deixa no ar é: será que os acontecimentos são apenas aleatórios ou fazem parte de um plano maior? A mecânica do filme assenta toda nestes quase encontros. É fascinante. Kieślowski está constantemente a mostrar-nos momentos em que as personagens podiam ter-se conhecido, mas não aconteceu, por uma questão de segundos, por um olhar que se desviou. E ao fazer isto, ele constrói uma sensação de que há ali uma força cósmica a mexer os cordelinhos. Para reforçar esta ideia, Kieślowski enche o filme de pormenores que se repetem, de motivos visuais e narrativos. Os críticos chamam-lhes ecos e rimas. E nós vemos isto em todo o lado. Nos telefonemas, que tanto servem para unir como para isolar, no vidro, que ao mesmo tempo separa e revela, e em pequenos detalhes como a tal senhora idosa que precisa de ajuda com o contentor de reciclagem e que, ao contrário das protagonistas dos outros filmes, a Valentine vai mesmo ajudar. Cada pequeno elemento parece sugerir que existe um padrão escondido no meio do caos da vida. E esta ideia de conexão não era só um tema, era algo que ele queria mostrar visualmente. Kieślowski usou uma câmara muito especial e cara para a época, a Technocrane, para criar movimentos de câmara super fluidos, quase impossíveis, que ligam os espaços da Valentine e do Auguste. É como se a própria câmara fosse um agente do destino, a tecer os caminhos deles. Vamos agora focar-nos na figura mais enigmática do filme, o juiz. A personagem dele é um autêntico quebra-cabeças. E a forma como o interpretamos muda completamente o significado da história. Será ele apenas um homem amargurado pelo passado ou é algo mais? Portanto, a questão é esta. Quem é, na verdade, Joseph Kern? Ele parece saber tudo, parece ver tudo, as ações dele parecem estar a manipular os acontecimentos. Ele espia os vizinhos, mas não é por simples curiosidade. É como se fosse um observador omnisciente a ver um mundo a desenrolar-se. Bem, há várias teorias na mesa. Alguns críticos veem-no como uma espécie de deus aposentado, cínico, a julgar o mundo à distância. Outros pensam que ele é um avatar do próprio Kieślowski, o realizador a brincar com as suas marionetes. E depois há a visão, talvez mais humana, de que ele é apenas um homem que, através da Valentine, procura redimir-se de uma vida de cinismo.
E o mais incrível é como isto é sugerido pelos paralelos impressionantes entre o passado do juiz e o presente do August. É quase assustador. Ambos foram traídos da mesma forma. Ambos seguiram a mesma carreira. É como se o August estivesse a reviver, passo por passo, a vida do Kern. E talvez o Kern, ao intervir, esteja a tentar dar ao August o final feliz que ele próprio nunca conseguiu ter. Muito bem, vamos agora para a reta final e ver como é que isto tudo se encaixa. O que é que significa, afinal, este vermelho? Como é que o conceito de fraternidade consegue unir estes temas todos, do destino, do acaso e da conexão? A fraternidade do filme, como já disse, não tem nada a ver com política. Tem a ver com aquele desejo profundo, universal, de encontrar uma alma gêmea, uma conexão que vai para além do romance. É a empatia que nasce, de forma inesperada, entre a Valentine e o juiz. Duas almas completamente solitárias que se encontram, por acaso. E a cor? A cor é absolutamente fundamental. Como diz a crítica Francesca Beaumont, e eu concordo a 100%, o vermelho não é só decoração, ele funciona como um intensificador visual. Kieślowski usa os vários tons de vermelho para mergulhar mais fundo na paisagem emocional, para tornar cada sentimento, seja o amor, a solidão, a raiva, muito mais vívido, mais palpável. E depois temos o final. Um desastre com um ferry que funciona como um evento cósmico. De forma trágica, mas também milagrosa, une não só as personagens do vermelho, mas também as protagonistas do azul e do branco. É o momento em que todos os fios da trilogia se juntam e o destino, ou o que quer que seja, revela finalmente o seu grande plano. E o filme deixa-nos assim, com esta pergunta a ecoar na cabeça, sem nos dar uma resposta fácil. Foi tudo uma série de coincidências, de acasos aleatórios? Ou existia um plano superior a guiar estas almas umas para as outras? Kieślowski, sabiamente, não nos dá resposta. Em vez disso, convida-nos a olhar para as nossas próprias vidas e a pensar nas conexões que, sem darmos por isso, moldam o nosso caminho.